Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1. Entender e obedecer à Palavra de Deus. 5.2. A organização na igreja local. 5.3. A liderança na igreja local. 5.4. A ceia do Senhor. 5.5. O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6. O uso de recursos da igreja local. 5.7. Como lidar com cristãos que pecam. 5.8. Assuntos controversos. 5.9. A adoração na igreja local. Neste vídeo, abordaremos o assunto 5.8, assuntos controversos. 5. A igreja conforme o Novo Testamento. 5.8. Assuntos controversos. Há vários assuntos que causam controvérsia entre aqueles que professam a fé cristã. Não é o objetivo deste estudo fazer uma exposição detalhada sobre tais assuntos, uma vez que exigem estudo aprofundado. Por uma questão de tempo e espaço, vamos abordar alguns destes assuntos de forma breve, dando nossa sincera posição sobre cada um. Os assuntos são: os sinais miraculosos no primeiro século e hoje, o uso de instrumentos musicais na adoração a Deus, o uso de cobertura na cabeça durante momentos de oração e profecia, o comprimento do cabelo para homens e mulheres, casamento, divórcio e segundo casamento, a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. As informações a seguir foram baseadas em estudos sérios dos assuntos abordados. Certamente não agradarão a alguns, mas reiteramos nosso compromisso de buscar entender o que Deus quer e não agradar aos homens. Item 5.1. Entender e obedecer à Palavra de Deus. Incentivamos, portanto, estudo bíblico sério de cada assunto. Quanto à questão dos sinais miraculosos, observa-se que não ocorrem mais hoje da mesma forma que ocorriam na época do Novo Testamento. Naquela época, tais sinais eram realizados em locais públicos, diante de muita gente, eram operados apenas em não cristãos e eram poderosos com efeito instantâneo, como ressurreição de mortos e curas totais de paralíticos, leprosos e cegos de nascença. O propósito dos sinais miraculosos foi confirmar que o mensageiro, de fato, transmitia a palavra de Deus. No primeiro século, isto era necessário, pois ainda não se tinha o Novo Testamento completo como se tem hoje. Hoje, não é necessário autenticar a palavra de Deus e nem a revelação de novas doutrinas, pois já foram dadas de uma vez por todas no Novo Testamento.
Quanto à questão do uso de instrumentos musicais na adoração, foram apenas autorizados na antiga aliança e eram parte da adoração no templo segundo o sistema judaico. Ao ser instituída a nova aliança, as menções sobre a música são para serem cantadas de forma vocal pelos cristãos. O Novo Testamento não autoriza o uso de instrumentos musicais na adoração. Quanto ao uso de cobertura na cabeça durante momentos de oração e profecia, parece de fato se configurar como uma tradição apostólica que pode estar até mesmo no nível da ceia do Senhor, ou seja, um mandamento que também usa símbolos. Os homens não devem usar cobertura na cabeça enquanto oram ou profetizam, enquanto as mulheres devem, e isto não apenas na igreja. Quanto ao comprimento do cabelo de homens e mulheres, é natural o uso de cabelo curto para o homem e comprido para a mulher. O cabelo longo da mulher é a glória dela. A divergência deste natural, isto é, da forma como Deus concebeu a aparência de homem e de mulher em relação ao comprimento do cabelo, causa desonra, possivelmente violando a distinção de sexos criada pelo Senhor. Quanto a casamento, divórcio e novo casamento, o Novo Testamento é claro. Deus dissolve um casamento apenas se um dos cônjuges falecer. Divórcio só é permitido se um dos cônjuges praticar relação sexual com outra pessoa que não é cônjuge, e se for repudiado especificamente por causa disto. Em qualquer outro caso, não há permissão de Deus para divórcio, ainda que o governo o permita. Um viúvo pode casar novamente, pois o casamento é apenas para a vida física. Alguém que repudiar seu cônjuge só pode casar novamente se a razão for, especificamente, a prática de relação sexual com outra pessoa que não seja o cônjuge. Aquele que for repudiado não pode casar novamente. Se o fizer, do ponto de vista de Deus, na verdade não se casa, apenas comete adultério. Quanto à segunda vinda de Cristo e o fim do mundo, ocorrem no mesmo evento. Disto resulta a ressurreição dos mortos, a transformação dos corpos dos cristãos vivos para corpos glorificados, o julgamento final, a destruição da presente criação, o banimento eterno da presença de Deus para pecadores não justificados e a vida eterna em comunhão com Deus para os justificados. Obrigado por sua atenção.